Boa noite, pessoal. Inicialmente aí agradecer a presença de todos, tá? Atrasei um pouquinho, não é o meu habitual, mas tá uma cirurgia grande aí no hospital, uma hepatectomia, e depois eu trânsito do Rio de Janeiro. Mas vamos conversar. Então, inicialmente eu acho que vale sempre a pena nesse início, né? O tema hoje vai ser pólipo e cálculos na vesícula, tá? E assim, isso é uma coisa. Acho que voltou. E isso é extremamente importante, tá? Porque é muito comum no consultório a gente encontrar paciente com pólipo, ou com vesícula, ou com os dois ao mesmo tempo, tá? Eu vou aproveitar que ainda tem pouca gente, mas acho que vale a pena também citar essa situação atual, né, que a gente está vivendo. E várias pessoas me perguntam, será que vale a pena a gente esperar um pouco, né, operar cirurgia de vesícula por causa de cálculo e pólipo, né, por questões do Covid, por questões de infecção, de risco, essas coisas todas? Eu acho que sim, tá? Eu tenho orientado meus pacientes, quando você tem um cálculo, o paciente é pouco sintomático, eu tenho um pólipo, que eu vou discutir um pouco melhor para frente, que é assim, limítrofe do ponto de vista de operar ou não operar, acho que vale a pena esperar a segunda dose da vacina 3 semanas depois da segunda dose. Então, assim, para quem se preocupa, tem cálculo na vesícula, tem pólipo, porque se não tiver muitos sintomas, eu acho que a gente já passou quase um ano, já tem um ano já do Covid, já tem aí as vacinas que estão chegando. Eu acho que a maioria da população vai estar vacinada aí, pelo menos a faixa etária mais idosa, até o primeiro semestre agora de 2021, tá? Mas vamos falar então especificamente desse tema, tá? Eu vou falar primeiro de cálculo, né? Depois de pólipo, depois de cálculo e pólipo, para vocês entenderem. Do ponto de vista do cálculo, o que acontece? Quando você tem a vesícula, qual é a função da vesícula? Antes de a gente falar isso, a função da vesícula é de guardar a bile, né? Ela guarda a bile para como se fosse um saquinho, né? Guarda a bile para quando você for se alimentar, há um estímulo hormonal ali no estômago que a bile contrai para fazer a digestão, principalmente de gorduras e proteínas, né? Principalmente carne vermelha, né? Então, para facilitar a digestão, né? Então isso é a principal função da vesícula, guardar a bile. Quando você tem uma vesícula que a gente chama, vamos dizer assim, preguiçosa, né, que ela já tem alguma, vamos dizer assim, patologia nela, que a gente fala de cistopatia, ela não consegue fazer uma boa contração, começa a acumular, a gente chama de bile, fica mais espessa, que a gente chama de lama biliar. E se o paciente tiver assim, alguns fatores, né, como colesterol elevado, ou própria alteração, o cálcio um pouco elevado, alguma alteração que possa facilitar a formação do cálculo na vesícula, pela própria alteração da função da vesícula, você vai ter formação dos cálculos. Então, assim, até aqui, se não me engano, eu deixei uma foto aqui no Instagram uma vez, tinha uma vesícula, um paciente com uma vesícula com mais de 300 cálculos. E tem paciente que tem um cálculo só. Isso é muito individual, é muito de cada um. Não tem como ter, o meu colesterol está mais alto, então eu vou ter mais cálculos pequenos. Meu colesterol, assim, isso não é muito característico. Existe um fator específico quando o paciente tem uma alteração no sangue, que é a anemia falciforme, porque aí há outra formação de cálculos, mas não vou nem citar porque é muito raro, tá? Eu vou falar só praticamente de cálculos de colesterol. Então, assim, você pode ter os cálculos pequenos, né? Você pode ter, na verdade, os microcálculos, né? Você pode ter os cálculos pequenos e os cálculos grandes, tá? Os cálculos pequenos, né? Os microcálculos, vamos dizer assim, às vezes nem com ultrassom a gente consegue ver muito bem feito. O paciente tem queixa, tem sintoma e na verdade, ele vê uma lama biliar, né, tem sintomas de náusea, fica com dor abdominal em condo direito, essa região abaixo da costela direita, né, como se fosse uma má digestão, principalmente após de alimentos, né, gordurosos, com proteína, né, em excesso. Então isso é uma queixa comum. Então, e às vezes o ultrassom só mostra lama biliar, né? Às vezes o único diagnóstico que você vai fazer de microlitise é com uma ecoendoscopia. Na verdade, é uma endoscopia que na ponta tem ultrassom e que mostra que tem vários cálculos pequenos, tá?
Então esses pacientes têm indicação de operar quando não tem sintomas. Quando você tem os cálculos pequenos, aí que a gente sempre fala, né? Cálculo pequeno, cálculo grande, o que é melhor, o que é pior? Olha, na verdade, quando você tem os cálculos, né, você já tem uma indicação até de cirurgia. A gente tem que ponderar vários fatores. Por que isso? Porque o cálculo pequeno ele tem o risco de passar pelo... que você tem a vesícula, aí ela tem um ductozinho que chama ducto cístico, que vai juntar com o canal da bile que vem do fígado. Então esse cálculozinho pequeno passa pelo ducto cístico, cai na via biliar. Quando ele cai na via biliar, ele vai parar lá no duodeno, mas antes disso ele pode obstruir o canal da própria via biliar, causando uma, a gente chama de icterícia, o paciente fica amarelado, ou ele pode obstruir o pâncreas, causando uma pancreatite, chamada pancreatite biliar. E essa pancreatite biliar, em 10% das vezes, ela pode ser grave. Ela pode ser grave no sentido de precisar você ficar internado, ficar em dieta zero durante 5, 10, 15 dias, né, até o pâncreas, vamos dizer assim, diminuir a inflamação, e o ideal é que você opere esse paciente na mesma internação. Faz aí um estudo, faz uma colangio-ressonância para ver se o cálculo já migrou, porque na grande maioria das vezes o cálculo sai, ele sai pelo intestino. 70% das vezes ele sai. Ele causa pancreatite e é expelido. Algumas vezes ele fica preso. Se ele ficar preso, aí você tem que fazer uma endoscopia, vai por dentro do duodeno, vai lá em cima, puxa como se fosse um guarda-chuva e traz o cálculo. E na mesma internação, você vai lá e faz a vesícula. Né? A cirurgia de vesícula, que é chamada de colicistectomia. Tá? Então, isso são os cálculos pequenos. E os cálculos grandes? Os cálculos grandes, na verdade, você tem uma dificuldade, às vezes, de até te explicar, porque assim, ele não sai, dificilmente ele vai sair pelo ductozinho que sai da vesícula e vai para a via biliar, mas ele pode entupir esse canal do ducto cístico e a vesícula fica grande. Dá uma colicistite, dá uma inflamação na vesícula. Aí você tem que operar de emergência, aquela dor insuportável que não melhora com a medicação, aquela cólica biliar que não melhora, aí você tem que operar de emergência. Tá? E às vezes é mais difícil você conseguir operar esse paciente até por vídeo, né? Porque é uma cirurgia difícil, a taxa de conversão é uma conversão maior. O que é conversão? É transformar a cirurgia por vídeo em cirurgia aberta, isso no caso de colicistite aguda, quando você tem esse cálculo que está impactado ali, obstruindo todo a bile sair da vesícula. Então assim, e vesícula não tem tratamento do ponto de vista do cálculo, né, de tratar com medicamento, né, tomar um medicamento todo mundo pergunta isso, não existe esse tratamento. Para quem descobrir esse tratamento, me avisa que a gente abre uma indústria farmacêutica. Mas não existe, o tratamento é cirúrgico, não tem como ser diferente. Tá? Então assim, paciente com cálculo pequeno tem risco de migrar e fazer pancreatite ou obstruir a via biliar. Cálculos grandes tem um risco de obstruir o ducto cístico e fazer a colicistite, que é a inflamação da vesícula. Então é cirúrgico, né? Aí a gente tem que ponderar alguns fatores, né? Existem algumas escolas, né, por exemplo a americana, que não opera todos os pacientes que têm cálculo na vesícula, só aqueles sintomáticos. Alguns centros operam. Aqui no Brasil e na Europa a tendência é operar a maioria dos pacientes com cálculo, né? Principalmente mais recentemente que eu digo uns 5, 10 anos. Por quê? Porque a cirurgia de vesícula você opera num dia, no dia seguinte você vai embora, né? Então, e a taxa de complicação é muito baixa, né? É outro tema, né? Mas eu já falei sobre isso. Tem que acompanhar tanto com colangio-ressonância e com ecoendoscopia. Quem perguntou do cisto, é pequeno cisto, só opera acima de 2,5, tá? Então assim, depois pergunta no privado, porque senão eu perco não te dou a resposta adequada, mas é mais ou menos por aí. Então assim, quando você está voltando, né? Então quando você tem esse tipo de procedimento, o risco é muito baixo, né? É muito baixo. Se você fizer de uma maneira adequada, de uma maneira eletiva, que a gente chama, tirar a vesícula, retirar a vesícula, fazer a colicistectomia de maneira eletiva por vídeo, em um hospital que tem uma boa aparelhagem, o vídeo é uma televisão Full HD, de 27 polegadas. Então assim, isso facilita muito o procedimento cirúrgico, por isso que é importante ter esse material, tá? Então assim, o risco-benefício sempre a gente tem que pensar na medicina. Qual o risco
de cálculo na vesícula. Pancreatite se for pequena, obstruir a via biliar se for pequeno e colecistite, inflamação se for grande. Então, o risco é maior do que operar. Então, é importante operar. Claro que se eu ver um paciente, como eu vi semana passada, 19 anos, eu não penso duas vezes em operar. Agora, se tem uma paciente de 79 anos, hipertensa, diabética, com várias comorbidades, várias alterações no sangue e pouco sintomático, ou quase um pouco achado, acho que talvez não tenha indicação de cirurgia, porque o risco para ela vai ser maior. Então, mas na grande maioria das vezes você tem hoje condições, os pacientes chegam para a gente com condições clínicas de operar. Excepcionalmente você pode ter uma chamada, que alguém comentou aí, da vesícula seca, né? Eu vou comentar sobre pólipo daqui a pouco. Eu comecei sobre cálculo. Então, assim, a vesícula seca, na verdade, a gente pode chamar de esclerotrófica. É uma vesícula esclerosada, vamos dizer assim. Ela está atrofiada. A parede da vesícula está espessada. Então, esses pacientes às vezes são pouco sintomáticos. Isso é mais comum em homem que não tem muito sintoma, vai ver tem uma vesícula esclerotrófica. Às vezes é uma vesícula do tamanhozinho pequenininho. Tá? É uma cirurgia mais difícil e eu acho que tem que ter indicação quando você realmente tem sintomas. Existem outras indicações específicas da vesícula para operar, porque pode pensar em uma situação pré-maligna, né, de câncer. Né, quando você tem uma vesícula com a parede espessada, quando você tem alguma vegetação na vesícula. Outra indicação, paciente que tem cálculo na vesícula e tem diabetes. Então isso aí é fundamental. Esse paciente às vezes não tem sintoma nenhum na vesícula, pelo quadro da vesícula, e abre um quadro grave de colecistite, como a gente teve umas 2 semanas atrás no hospital que a gente é referência da Rede Dó, e o paciente já tem a vesícula completamente necrosada e às vezes tem pouco sintoma. Então isso é o que a gente tem que pensar em relação a cálculo. E outra coisa que é importante, toda vez que a gente faz a cirurgia por vídeo ou aberta, essa vesícula tem que ir para a patologia, porque 0,01% vai ter tumor. Tá? Então, assim, de 1 em 1000 pacientes que vão operar a vesícula, pode ter um tumor na fase inicial, quando já tem cálculo. Tá? Então, isso que é importante lembrar. Então, eu acho que quando tem... Eu sempre penso assim, se eu for um parente meu, um paciente que está ali, mas como se fosse um parente meu, eu vejo se tem indicação de operar ou não, eu vejo como se fosse um parente meu. Então, eu acho que tem indicação. Imagina você fazer com 30 anos de idade, você tem 2 cálculos na vesícula e vai ficar fazendo ultrassom até os 80 anos, entendeu? Então não tem muito sentido. A vesícula é doente, vai ter sintoma, tem risco de ter lesão tumoral, então só tem que ponderar o momento certo de operar, fazer de preferência por vídeo. E a gente fala por vídeo porque na capital aqui no Rio de Janeiro, às vezes pode ter alguém de fora, mas nas capitais do Brasil, 90% das cirurgias são por vídeo, principalmente no privado. Agora, se a gente pegar a população do Brasil inteiro, a maioria das cirurgias são abertas, são as cirurgias convencionais, que tem mais tempo de internação, mais dor, mas de qualquer forma é feito, se for bem feito, tem indicação. Mas o ideal é que se faça por vídeo. Você opera de manhã, e no dia seguinte você está em casa. Alguém perguntou do tempo de recuperação, 7 a 15 dias, vida normal. Dependendo da atividade, volta com 3, 7 dias se for no computador, ainda mais hoje, com o home office. E assim, depois de... Peraí, voltou. O Siri aqui entrou do nada. Então, assim, a vida normal. Depois de 15 dias, só não pode carregar peso durante, do ideal, 2, 3 meses, por ter o risco aí da hérnia umbilical. Tá? Mas o ideal, vida normal, andar, caminhar 30, 40 minutos por dia. Só não pode correr, bicicleta, fazer spinning nos primeiros 2, 3 meses. Mas fora isso, é vida normal. Tá? A maioria das vezes eu faço cirurgia por vídeo. 90 e poucos por cento, vou dizer quase 99% por vídeo. Excepcionalmente a gente precisa fazer aberta, mas só se precisar. Se tiver alguma dificuldade técnica na cirurgia, algum sangramento, às vezes o aparelho, se for pode queimar o aparelho, vamos dar um azar assim, queimar o aparelho na hora. Já aconteceu uma vez a luz, que a gente precisa de uma luz para poder olhar para dentro, porque a gente joga um gás e tem a luz que fica na fibra ótica, essa luz queimou. Então a gente não converteu a cirurgia, esperou chegar outra fibra ótica, a gente esperou, colocou, graças a Deus não aconteceu nada.
Mas isso pode acontecer de não ter uma outra fibra ótica, aí você tem que converter no momento da cirurgia, tá bom? Então, assim, o pré-operatório é um pré-operatório simples, você vai fazer um risco cirúrgico, um cardiologista, vai fazer o coagulograma, hemograma, né, na grande maioria das vezes, tá? Agora a segunda parte, né, desculpa aqui, eu vou responder essa porque hemangioma, na maioria das vezes não precisa operar, tá? Está fugindo um pouco do tema, mas hemangioma é uma saculação venosa. Raramente a gente indica cirurgia, só se tiver algum sintoma importante. Hemangioma, hiperplasia no lado do fígado e cisto, raramente a gente opera. Só se for um cisto complicado, um hemangioma que está enorme, que está tendo algum sintoma, mas na grande maioria das vezes não opera. Tá? Depois pergunta no privado, porque senão a gente vai fugir do tema. Quanto à questão dos pólipos, isso é um tema mais controverso. Tá? Eu vou falar para o mais fácil, depois a gente vai para o mais controverso. O mais fácil, você achou um pólipo de 20 milímetros, 2 centímetros, né? Você tem que operar. Tá? Tem que operar. As pessoas estão perguntando, eu vou tentar responder ao mesmo tempo. Tá? Faz tudo, faz cirurgia da vesícula, corrige a hernia umbilical e corrige a diastase ao mesmo tempo. Aproveita a mesma anestesia. Tá? Em relação ao pólipo, então assim, 20 milímetros de um pólipo de 2 centímetros, que é a mesma coisa, indicação de cirurgia clássica. Tá? Pólipos de 10 milímetros a 20 milímetros, que são aqueles de 1 a 2 centímetros, né? Esses tem que operar. Né? Na minha opinião, tem que operar. Tem trabalhos mostrando na Índica risco de ter um tumor maligno, um câncer, de 43% a 75%. Então, você tem um pólipo lá de 12 milímetros, você tem 40 anos, se eu tiver, eu vou operar. Tá? Então, não tem a menor dúvida sobre isso. Então, porque antigamente era só acima de 20. Hoje, se estabelece acima de 10, não tem muita dúvida. Abaixo de 5 milímetros, dificilmente vai ser um tumor maligno, né? Tem que só observar. Que na maioria das vezes, esses pólipos são de colesterol, esses pólipos podem ser um adenoma, que é pré-maligno, por isso que é importante saber o tamanho. Tá? Agora, a grande questionamento é se for aqueles pólipos entre 5 milímetros e 10 milímetros, o que fazer? Né? Então, assim, existem alguns parâmetros, né, que a gente tem que seguir. Primeiro a questão da evolução. Fez um exame em 2017, tinha um pólipo de 5 milímetros. Faz de novo agora e tem um pólipo de 5 milímetros. Pode querer fazer o acompanhamento e continuar acompanhando, porque o pólipo não cresceu. Pode ser um simples pólipo de colesterol. Tem um pólipo de 4 milímetros em 2017, 2019 era de 6 e agora está 8. Na minha opinião, eu acho que não precisa chegar a 10 para operar. Então, esse paciente tem uma evolução crescente do pólipo. Então, se ele está crescendo, você não precisa esperar 10 para ele operar. Tá? Então, primeira coisa é em relação ao tamanho. Tá? Então, assim, a evolução do crescimento é importante que a gente leve isso em consideração. E a outra coisa também importante é o número de pólipos. Eu tenho um pólipo de 5 milímetros. Tá bom. Pólipo 5 milímetros, a gente pode optar por acompanhar com um bom radiologista que faça ultrassom. Isso que é outra coisa importante. Porque hoje, quando você precisa fazer um ultrassom, você faz um ultrassom numa clínica, daqui a 3 meses fazem outra, depois fazem outra. São aparelhos diferentes, quer dizer, que são computadores diferentes, com definições diferentes, que médicos diferentes. Então, o ideal é que a gente tenha o mesmo médico, o mesmo aparelho. Isso seria o melhor dos mundos. Tá? Porque é igual o computador, cada computador tem um software, tem um hardware que é cada vez melhor, então você vai ver melhor. Tá? Eu já expliquei essa questão do Covid no começo, eu seguraria a segunda dose 3 semanas depois da segunda dose para operar cálculo ou pólipo, exceto se for um pólipo muito grande, de 2 centímetros, aí eu não pensaria em esperar não. Tá? Então, assim, a princípio são só as questões. Então, para resumir, pólipo acima de 10 milímetros eu considero como cirúrgico. Pólipos abaixo de 5 milímetros eu acho que tem que ter acompanhamento. Pólipos entre 5 e 10 é o grande questionamento. Eu acho que vale a pena a questão do tamanho,
se tem evolução crescente, por isso que é importante sempre perguntar se tem exames anteriores, se tem ultrassonografia anterior, tá? E o número de pólipos. Eu tenho um pólipo, eu vi um paciente que a gente operou, não sei se foi esse ano, no final do ano passado, tinha 3 pólipos, um de 5, um de 6 e um de 8. Assim, tem 3 pólipos, né? Não precisa esperar ter 10. Se somar todos eles, vai ter 12, 13 milímetros. Então, assim, e fora isso, como você tem os pacientes com múltiplos pólipos, como a gente viu recentemente, esses são pacientes que provavelmente têm já uma vesícula que a gente chama doente. Então, geralmente esse paciente é sintomático, né? Porque pode ser até um achado no ultrassom, mas muitas vezes é um paciente que já tem algum sintoma e vai apresentar no ultrassonografia esses pólipos, múltiplos pólipos. Então, assim, quando você tem múltiplos pólipos, né, o pólipo em crescimento, que está entre 5 e 10, tem que operar. Abaixo de 5, eu acho que vale a pena observar. Acima de 10, opera sempre. Tá? E assim, essa ideia principal, que eu estava olhando aqui o texto ali, que estão mandando as mensagens. Cálculo, qual a indicação? Então, eu falei isso, desculpa, o que eu falei, comecei por cálculo. Cálculo de 1 centímetro não é um cálculo pequeno, é um cálculo relativamente grande. Então, assim, ele tem pouco risco de passar pelo ducto cístico, que é o canal que junta a vesícula com a veia biliar, ele tem em torno de 0,4, 0,5, 0,6 milímetros, então esse cálculo dificilmente passa, só se o paciente tiver um ducto largo. Então esse cálculo tem mais risco de inflamar a vesícula e fazer uma colicistite, tá? Que é a inflamação da vesícula. Aí você vai ter que operar de emergência, maior risco de fazer a cirurgia aberta, acabar tendo que abrir, fazer de vídeo para aberta, que assim a gente chama de conversão. Então, na minha opinião, tem que operar. Tá? Principalmente se for diabético, se tiver algumas características no ultrassom que assim, tem a indicação mais precisa da retirada da vesícula. Tá? E uma coisa que a terceira coisa é quando você tem um pólipo e vesícula, aí não tem a menor dúvida, tá? Porque o pólipo pode ser um tumor maligno, a vesícula também gera um processo inflamatório crônico, que a gente tem que entender, né, um pouco da medicina. Tudo que tem um processo inflamatório crônico no nosso organismo, existe uma tendência sempre a ter uma chance de tumor, porque sempre o organismo vai estar tentando regenerar aquela célula e uma daquelas células ela desvirtua, né? Por exemplo, paciente que tem muita gastrite, uma específica gastrite atrófica, aquela célula ali pode ter aquele estômago tem uma chance, o paciente tem uma chance maior de ter um tumor de estômago. O paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, ele tem uma chance maior de ter uma doença inflamatória autoimune no intestino, ele tem uma chance maior de ter um tumor no intestino. E, na verdade, quando você tem cálculo na vesícula de longa data, existe um processo inflamatório na mucosa, né, da vesícula, que você pode ter o tumor de vesícula. E é um tumor que ele é, entre aspas, ingrato. Por isso que a gente indica precoce a cirurgia de vesícula. Porque quando a gente faz o diagnóstico de tumor de vesícula, só 10% dos pacientes conseguem operar. Então, assim, você imagina, se 10 pacientes fazem o diagnóstico, só um vai ter indicação de cirurgia. Os 9 não podemos realizar nenhum tipo de tratamento cirúrgico curativo definitivo. Então, por isso que a cirurgia de vesícula tem que ser muito bem indicada. E o médico tem que se preocupar, e o paciente tem que se preocupar sempre, depois que sai o resultado histopatológico, que é o resultado da biópsia. E como eu falei no começo, 1 em cada 1000 vai ter um risco de ter um adenocarcinoma, um achado junto daquela peça. Aí tem que saber a extensão daquela lesão, porque a vesícula se divide em várias camadas. Tem a mucosa, tem a submucosa, tem a muscular, tem a serosa. Então, assim, dependendo da infiltração do tumor, por exemplo, pegou só a mucosa, a princípio só a retirada da vesícula é suficiente. Agora, se ele invadir umas paredes mais profundas, aí você tem que voltar para o paciente na sala do centro cirúrgico, retirar um pedaço do fígado onde a vesícula estava encostada, tirar todos os gânglios que estão em volta da vesícula ali, para fazer a cirurgia definitiva. Tá?
Então, assim, é só para a gente poder trocar essa ideia, tá? Quem tiver dúvida, vocês podem mandar aí no WhatsApp ou aqui no direct mesmo falando. Eu vou ativar, para quem acompanha aí, eu vou ativar o canal do YouTube. Eu acho que esse aqui é um outro canal que a gente tem que ter. Eu tenho esse canal há muito tempo. Tem alguns vídeos de cirurgia, inclusive de vesícula. Tem lá vesícula normal, uma vesícula já necrosada. Tem as cirurgias de ressecção de cisto hepático, que são lesões císticas que tem sintoma. Então, assim, lá tem alguns vídeos já no canal. Eu vou salvar esse comentário aqui também, essa live aqui. Já peço para as pessoas irem lá também é do Dr. Alexandre Cerqueira, e começar a se inscrever lá no YouTube. Tá bom? Pessoal, tenham uma boa noite. Se tiver acesso à vacina, se vacinem, não tenha medo, não virei jacaré, né? Não virei macaco, porque tem algumas vacinas que tem adenovírus de macaco, outras tem o nosso queridíssimo que falou sobre jacaré. Então eu estou aqui com a face normal, não tive reação nenhuma, exceto um pouquinho de dor no braço, né? E espero que todos se vacinem, tá? E apesar disso, estamos usando máscara, porque só depois de 3 semanas, depois da segunda dose, é que a gente pode, no núcleo familiar já vacinado, a gente poder ter assim voltar ao que a gente era um pouco mais, né? Talvez um pouco mais humano, né? É bom que a gente está se sentindo um pouco, vamos dizer assim, com desejo de ser mais humano, na minha concepção. Pelo menos está me fazendo falta abraçar as pessoas. Tá bom? Gente, tenha uma boa noite, tá? Um abraço, um beijo. Tchau.